Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo aula, a gente vai continuar falando sobre o fenômeno de interferência, né? Nos últimos vídeos, a gente viu que o fenômeno de interferência, ele ocorre quando você tem duas fontes coerentes, ou seja, que a diferença de fase entre elas é constante, a gente pode considerar zero, a gente pode ter alguma que seja zero, mas não precisa ser zero, isso é importante lembrar. O importante é que a diferença de fase entre as fontes seja constante, né? E a gente viu que quando a gente tem duas fontes emitindo ondas luminosas, e essas fontes são coerentes, no anteparo mais à frente a gente vê a figura de difração. O que é a figura de difração? É aquelas faixas, a gente vai ver no anteparo, a gente não vai ver o anteparo todo iluminado, como muitos podiam esperar, afinal, eu tenho duas fontes de onda luminosa aqui, por que eu não vejo o anteparo todo iluminado? Certo? Essa é uma pergunta que é importante ter em mente, né? Que intuitivamente vocês podem pensar isso. E se vocês não tiverem fontes que sejam coerentes, é o que vai acabar vendo, né? Ele iluminado. Por quê? Porque você vai ter um monte de superposição de onda ali e nada disso vai ser constante, então você não vai formar um padrão de interferência. A gente não vai ver o padrão de interferência. Agora, quando nós temos duas fontes coerentes, o que acontece? A gente vai ver no nosso anteparo faixa, ao invés de ver o anteparo todo iluminado, como alguém podia pensar, se eu tenho duas fontes de luz aqui, né? Eu vou ver o anteparo todo iluminado, muito bem iluminado, afinal eu tenho duas fontes de luz. Mas não, a gente vê o anteparo como uma faixa de luz, uma faixa escura. Outra faixa de luz de brilho, né? Outra escura. A gente vê um intercalamento de faixa clara, escura, clara, escura, clara, escura. Por quê? Porque, como essas ondas são, as duas fontes são coerentes, e aí você tem uma diferença de fase entre elas constante, o que vai acontecer? Que quando elas chegam lá no teu anteparo, você vai ter uma superposição dessas ondas. E o que acontece? Quando a diferença de fase entre as ondas que chegam lá tiver uma diferença, a diferença de caminho, né? Ou a diferença de fase também a gente pode pensar, né? A diferença de fase, se for lá separado de π, né? Ou porque você vai ter meio ciclo diferente, o que vai acontecer? Se eu tenho meio ciclo de diferença entre as duas ondas que chegam no anteparo, nós vamos ter uma interferência destrutiva. Porque lembra? Uma onda vai chegar assim e a outra onda vai chegar assim, meio ciclo. Π é meio ciclo. Quando elas chegam com uma diferença de fase 2π, ou seja, elas vão chegar crista com crista e vale com vale. Então, você vai ter uma interferência construtiva. Né? Então, lá, quando a gente está falando de diferença de fase ali, né? Então, se você tem uma diferença de fase de 2π, a gente tem uma interferência construtiva. De π, que é meio ciclo, a gente vai ter uma interferência destrutiva. Nos vídeos anteriores, a gente falou de diferença de caminho, que a gente vai ver essa relação. Isso que é legal, que a diferença de caminho está correlacionada com a diferença de fase, né? E a gente consegue correlacionar com este ângulo, né? Com essa diferença de fase. A gente tinha visto que quando a diferença de caminho entre os dois raios para duas ondas que estão em fase, duas fontes que estão em fase, quando a diferença de caminho for igual a múltiplos inteiros de lambda, ou seja, a diferença de caminho for m lambda, né, onde que m é 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem uma interferência construtiva, ou seja, a gente vê uma faixa clara. Quando a diferença de caminho entre os dois raios, da fonte 1 e da fonte 2, tiver uma diferença de caminho for de meio múltiplo semi-inteiros de lambda, né? A gente tinha interferência destrutiva. Tá? Eu falei bastante coisa relembrando aqui, mas não se preocupem. Tudo isso que eu falei agora, a gente vai ver no quadro aqui, com detalhes, com calma, para ficar bem claro para vocês, tá? Então, o que eu quero principal antes de eu ir para o quadro é lembrar vocês que a gente viu nos últimos vídeos que quando a gente tem um anteparo e duas fontes coerentes, a gente forma uma figura de difração nesse anteparo, faixas claras, escuras. Nós vimos nos últimos vídeos qual é o ângulo que cada faixa vai se encontrar em relação
aquele meio entre as duas fontes, né? Qual é o ângulo que vai estar cada uma faixa. E também a gente viu qual é a distância do centro ali que vai estar a posição, né? Aquele Y, a posição de uma faixa clara ou de uma faixa escura. O que nós vamos ver agora é qual é a intensidade em cada faixa, né? Qual é a intensidade que a gente tem da luz, né? Porque não está todo iluminado. Mas então, quanto que vale a intensidade luminosa de cada faixa do nosso anteparo, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Bom, o que nós temos aqui, né? Que a interferência lá no ponto P de qualquer anteparo, onde esse ponto P vai ser um ponto qualquer do teu anteparo, então você vai ter um ponto qualquer e vai analisar aquele ponto, né? Vai ser a soma de dois campos provenientes das fontes no ponto P, né? Então, basicamente, o que está dizendo aqui é o seguinte: a intensidade luminosa lá no teu anteparo vai ser a soma o efeito da soma de dois campos provenientes lá das duas fontes, lá no ponto P. Mas veja, eu não estou falando que a intensidade no ponto P vai ser a soma das intensidades, né? Quer dizer, até vai ser, mas do jeito que eu falo agora, parece que é uma soma escalar, que não é bem assim que funciona. Então, primeiro vamos entender que a intensidade lá no ponto P é o efeito da superposição de dois campos provenientes das duas fontes, tá? Então vamos com calma. Então vejam que essa intensidade ela vai depender da amplitude de cada campo. Então primeiro é isso, né? Você vai ter lá a amplitude da fonte 1 e da fonte 2 e também vai depender da diferença de fase entre campos. Bom, isso não é muito novidade para vocês, imagino eu. Porque vejam, que lembram, eu vou trazer isso de volta, mas tentem buscar da memória. A gente viu que a intensidade para uma onda eletromagnética depende de E ao quadrado, do campo elétrico ao quadrado. Não é verdade? Então vejam, se a intensidade que eu vou ter no meu anteparo é uma superposição de duas ondas, essa intensidade ela deve estar relacionada com o E, né, com a amplitude da onda 1 e da onda 2. Né? Então essa intensidade ela tem uma dependência com a amplitude de cada uma onda que chega. E obviamente a segunda parte que está escrito em laranja aqui, obviamente a gente sabe que há uma relação entre a fase das duas ondas que estão se superpondo. Por que obviamente? Porque a gente vê que tem lugares claros e temos lugares escuros. Então a intensidade ela está dependendo dessa diferença de fase das ondas que estão chegando. Tá certo? Então vamos fazer algumas suposições para a gente conseguir achar equações e matematizar o que eu estou falando. Né? Então primeiro, o que nós vamos supor? Nós vamos supor duas ondas senoidais, tá? De mesma amplitude, então as duas fontes estão emitindo ondas senoidais, né? Ondas luminosas senoidais, e de mesma amplitude que nós vamos chamar de amplitude E, tá? E algo que é bem importante, porque facilita nossas contas, nós vamos considerar que os campos elétricos eles são paralelos a uma mesma direção. A gente não viu esse assunto ainda, mas nós vamos ver depois de difração, que é o assunto sobre polarização. Tá? Então, por enquanto, vocês têm que aceitar e acreditar no que eu estou falando aqui, que os campos elétricos, né, eles estão na mesma direção, então eles têm a mesma polarização. Por que isso é importante? Porque eu vou fazer uma superposição, eu vou somar esses dois campos lá no nosso ponto. Então, se eles estiverem em direções diferentes, essa soma começa a ficar muito, muito complicada. Agora, se eu boto os dois campos da fonte 1 e da fonte 2 oscilando propagando na mesma direção, fica muito mais tranquilo da gente calcular, tá certo? Bom, aqui em rosa azul, né, escrito em azul, eu vou circular aqui, eu estou mostrando qual é a intensidade que a gente calculou lá quando a gente viu onda eletromagnética, né? Quando a gente viu onda eletromagnética, eu só vou mudar a cor aqui, né? Quando a gente viu onda eletromagnética, a gente viu que a intensidade de uma onda eletromagnética era dada pela média do módulo do vetor de Poynting, lembram? E aí a gente chegou nessa conta que a intensidade de uma onda eletromagnética é dada por 1 meio epsilon 0
c, né, a velocidade da luz, e quadrado, onde esse e aqui é a amplitude da onda. Então veja, essa é a intensidade de uma onda individual. Agora a gente vai ver como que acontece quando a gente faz a superposição de duas ondas, certo? Bom, diferença de fase, certo? Vamos lá. Observem aqui comigo. Se duas fontes estão em fase, então veja que eu deixei em azul. Aqui eu estou falando o seguinte: as fontes estão em fase. Então observem que as duas fontes vão emitir a mesma onda, né? Ondas iguais. Então, por exemplo, lá, emitindo da onda, ele vai emitir E1. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Então vamos lá. E1 de T vai ser um E, E cosseno de ômega T. E2 lá emitido. Vejam, eu estou fazendo assim, ó, tá saindo lá da fonte. Também vai ser E cosseno de ômega T. Porém, essa onda emitida aqui e essa aqui, elas vão viajar por caminhos diferentes, porque elas estão em pontos diferentes, certo? Quando elas chegarem no anteparo, elas podem não estar em fase mais. Por quê? Por causa da diferença de caminho. Lembram? Assistam de novo qualquer coisa a nossa última aula, a parte de interferência de duas fendas, né? A diferença de caminho vai fazer com que elas cheguem diferente de fase. Então, por exemplo, se a diferença de caminho for um comprimento de onda completo, um lambda, elas vão chegar na mesma fase, certo? Lembra, o que é a fase? Aqui é melhor desenhar, né? Lembra aqui, ó, chegar na mesma fase significa que as duas vão chegar assim, tá? Ninguém está adiantado de ninguém, tá todo mundo junto, tá? Essa é a mesma fase. Chegar com um ciclo atrasado de fase, não, aqui. Chegar com um ciclo atrasado de fase é isso aqui, né? Essa onda chegou, essa aqui está com um ciclo atrasado. E aí a gente vê que elas estão diferença de fase. Então observem que o que nós temos aqui, que as duas ondas estão em fase, porque isso vai facilitar a nossa conta, certo? Mas quando elas chegam no anteparo, elas vão ter uma diferença de fase. Devido a quem? Devido a essa diferença de caminho que eu estou circulando aqui. Né? Então, as ondas que chegam no ponto P, ela tem uma diferença de fase devido a esse caminho. Então, vejo que aqui é importante, por isso que a gente está falando que as nossas duas fontes, elas precisam ser coerentes. Mas elas não precisam estar em fase. A diferença de fase entre elas pode ser constante. Se, pensem comigo com calma. Se nós tivermos duas fontes que elas não estão em fase, quando elas vão se encontrar lá no anteparo, o que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração a diferença de caminho e a diferença de fase com que elas saem. Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Imaginem que a diferença de fase entre as fontes é π, meio ciclo. A diferença de caminho vai ser 1/2 de lambda. A diferença de caminho, 1/2 de lambda. Aí você pensa assim, não. Então, o caminho, 1/2 de lambda, a gente viu que é uma interferência destrutiva. Não, mas vejam que como as fontes já estavam defasadas de meio ciclo, então, e aí a diferença de caminho é outro meio ciclo, que é meio comprimento de onda, aí vai ter interferência construtiva. Né? Então veja que isso é bem importante, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Mas para facilitar nossas contas, a gente está dizendo, olha, as nossas duas fontes elas estão em fase. Então, a nossa diferença de fase no anteparo é só fruto da diferença de caminho. Tá? Então, qualquer coisa vocês pausem e pensem um pouco sobre isso. É bem importante entender que este φ que eu estou colocando aqui, ele não é devido à fonte. Esse φ é quando esse E1 em branco e o E2 em rosa é a onda que chega no anteparo, e essa constante de fase aqui, ela representa para dizer que quando essas duas ondas chegam juntas no anteparo,
elas não estão em fase necessariamente, vai depender do nosso φ. Tá? Então vejam que este φ, para cada ponto do anteparo, vai ter um φ. Então percebam que, como em cada ponto do anteparo vai ter um φ, é o jeito melhor de entender que esse φ não está vinculado à tua fonte, e sim a diferença de caminho. Tá? Então agora o que nós vamos considerar? Que dois campos que chegam ao mesmo tempo lá no ponto P, onde é o ponto P? Um ponto qualquer do anteparo, nós vamos dizer assim, olha, o campo, né? Porque vejam, lembra, estou trabalhando como campo elétrico na nossa onda luminosa, porque se eu conheço o campo elétrico, eu conheço tudo, né? A gente já viu, a gente conhece o campo elétrico, eu conheço o campo magnético, eu conheço a onda eletromagnética, eu conheço o vetor de ponte, eu conheço tudo. Então a gente vai tratar agora a nossa onda luminosa aqui, representada por um campo elétrico, tá bom? Da nossa fonte. Vejam, então, esse E1 aqui que está escrito em branco é o quê? É o campo que chega lá no anteparo e esta fase é em relação à diferença de caminho deste outro campo aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa parte é bem importante para dar continuidade. Qualquer coisa, dá uma pensada, pausa, me escrevam, porque essa parte é importante, fundamental para entender o que vem pela frente, tá? Bom, então esse φ é a diferença de fase devido à diferença de caminho. Por quê? Porque as fontes estão na mesma fase. Bom, agora a gente vai ver que a superposição desses dois campos, né, vai ser uma função senoidal com uma amplitude EP. O que é essa amplitude EP? É a amplitude nova, né? O fato de você ter a superposição da onda 1 e da onda 2 vai ter uma amplitude EP. E que nós vamos descobrir agora qual é essa amplitude. Observe que nós estamos somando duas ondas senoidais. Então eu acho que o EP não é simplesmente 2E. Porque não é uma soma tão simples assim, porque depende da fase, né? Então a gente tem que ver agora um jeito esperto de a gente calcular este EP. O que a gente sabe? Que o EP ele depende de E, com certeza, deve ter um vínculo, né, da amplitude de cada onda individual. E depende da diferença de fase. A gente também, isso não parece ser muita surpresa, uma vez que a gente tem interferências destrutivas, né? Qual a amplitude ali? 0. E interferências construtivas. Então, faz sentido. Outra coisa que faz sentido é que eu não sei qual a intensidade, como que vai ser a intensidade, se é a soma da intensidade de uma mais da outra, ou como que é um produto, a gente não sabe, porque a gente vê intensidades máximas e mínimas. Mas a gente sabe que, olha que jogada legal, a gente sabe que essa intensidade ela vai ser proporcional a EP ao quadrado. Olha que legal pensar nisso. Pensar que se você ficar pensando que a intensidade lá é a soma das intensidades, não faz sentido, porque agora não é a soma individual das intensidades, porque agora tem uma diferença de fase que faz com que a superposição pode não ter intensidade nenhuma, ser zero, né? Então a ideia é o que? Não, primeiro vamos descobrir qual é a amplitude de uma onda formada agora pela superposição. Então a minha nova onda é a onda formada pela superposição da onda 1 e da onda 2. Essa onda nova tem uma amplitude EP. Nós vamos calcular qual é essa amplitude. Porque se a gente calcula a amplitude dessa nova onda, que é local ali, né, na interferência naquele momento, se a gente calcula a amplitude dessa nova onda, a gente sabe qual é a intensidade ali naquele ponto. Por quê? Porque a intensidade é dada pela amplitude do campo ao quadrado, né? Então vamos lá. Observem que nós temos que somar agora duas funções senoidais. Esse tipo de função não é nada óbvio de somar. Mas existe um jeito muito esperto e que vocês já fizeram, que é o quê? Lembram? Quando a gente tinha essa situação corrente alternada, quando a gente tinha um indutor, capacitor,
a gente fazia esse tipo de soma. Não era ondas senoidais, nossa fonte? O que nós usávamos? Diagrama de fazor. E é o que nós vamos fazer aqui. Para achar o EP, vamos usar o diagrama de fazor. Então, usando o nosso diagrama de fazores, veja. Primeiro, vamos olhar com bastante calma aqui. Observe que, lembrem, que vai aqui no nosso diagrama de fazor, se vocês lembrarem, ele é um vetor do tamanho da amplitude da tua função que gira com uma velocidade ômega-t. Desculpa, com uma velocidade angular ômega, aonde que o ângulo aqui vai ser dado por ômega-t, certo? Então, vamos olhar aqui para este fazor amarelo. Né? Qual é o tamanho dele sempre? É o tamanho da amplitude, E. Né? Porque o fazor amarelo representa o campo 1, da fonte 1. Veja que aqui é o valor instantâneo, né? Que é quando eu tenho o valor da tua intensidade, aqui o E, cosseno deste ângulo aqui. Quem que é este ângulo que eu marquei aqui? É o ômega-t mais φ. Tá? Quem que é agora em rosa? Em rosa, a amplitude aqui, a intensidade, o tamanho do meu fazor também é E. Por quê? Porque é a amplitude do nosso campo 2, do E2. Também é o mesmo. Então, se eu colocar essa flecha amarela, trazer ela para cá, ela vai casar bem certinho em cima. Porque vai ser o mesmo tamanho, tem a mesma intensidade. Tá? E aí, de novo, quando eu faço cosseno de ômega-t, eu tenho qual que é o campo naquele instante. Certo? Então, vejam que quando a gente tem agora, para eu saber qual que é a amplitude resultante, né, o que a gente faz? Agora a gente faz uma soma, como se fosse a soma de fazores, é uma soma vetorial. Então, o que eu fiz aqui? Lembra, como a gente soma vetorialmente? Eu tracei uma linha paralela ao fazor rosa, e daqui eu tracei uma linha paralela ao fazor amarelo. Certo? Quem que vai ser o nosso fazor resultante? Vai ser uma linha, né, uma flecha que sai daqui da nossa origem e vai até onde que essas linhas paralelas se cruzam. Então agora, quem que é esse aqui? Esse aqui é a amplitude do nosso fazor resultante. O fazor que tem o tamanho, né? O tamanho da... É a soma fazor... desculpe. Essa é a amplitude da nossa onda resultante, da superposição da onda amarela com a onda rosa. Né? Essa é a amplitude da nossa onda resultante. Observem que quando a gente está em fase φ, né? Quando φ é igual a zero, a amplitude vai ser 2e. Tá? Mas aqui, agora, a gente consegue para qualquer φ. Essa é a graça da gente fazer aqui. A gente consegue descobrir qual é a amplitude da onda que é oriunda da superposição D1 e D2 para qualquer φ. Tá? Bom, o que eu fiz agora aqui? Ó? Lei dos cossenos. Né? O que a lei dos cossenos diz? Olha, a lei dos cossenos diz que EP, no caso quadrado, vai ser o outro cateto ao quadrado, né? O vetor E amarelo ao quadrado, o vetor rosa ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, né? Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Acho que é melhor ter aqui, né? Então, vamos fazer um triângulo qualquer. Eu não queria um... Né? Porque isso aqui vale para qualquer triângulo. Opa. Então, o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, deu de novo, né? Agora vai dar. Então, vamos pegar aqui, ó. C, A, P. Vamos chamar esse aqui de Czinho, esse aqui de Bzinho, esse aqui de Azinho. Né? O que nós temos? A lei dos cossenos diz que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno, no caso aqui, Czinho. Sempre é o cosseno, o ângulo de quem está olhando para ele. Né? É um jeito de lembrar. Quem está olhando para ele.
Então, é o que eu fiz aqui. Então, o nosso EP quadrado vai ser o E quadrado mais E quadrado, duas vezes, né? Amplitude 1, amplitude 2, que elas são iguais. Cosseno, e aí a gente precisa este ângulo aqui, ó. Observe que este ângulo aqui, ó, quem que é este ângulo? Vejam que a nossa onda amarela aqui, no caso que era 1, né, mas vamos chamar a onda amarela, ela está defasada em relação à onda 2, que é a onda rosa, φ, certo? Então, observem que este daqui até aqui, nós temos 180, certo? Se aqui nós temos φ, este ângulo aqui vai ser 180 menos φ, né? Então, é o que eu coloquei ali, 180 menos φ. Aplicando regrinha simples, né? Cosseno de 180 menos φ vai ser cosseno de 180, cosseno de φ, mais seno de 180, seno de φ. Seno de 180 é zero. Cosseno de 180 é menos 1. Então, vejo que este menos aqui fica mais. E aí, agora, só reescrevendo, a gente pode reescrever que a nossa amplitude da onda, que é a superposição da onda 1 e da onda 2, vai ser igual a 2 vezes a amplitude individual das nossas ondas, que elas eram iguais, que é E, 1 mais cosseno de φ. Aqui, só lembrando uma propriedade trigonométrica, que a gente pode escrever, olha só, aqui é uma jogadinha trigonométrica, que eu vou explicar aqui, não tem nada também demais. Vejo que 1 mais cosseno de φ, a gente pode escrever que é 1 mais cosseno, φ sobre 2 mais φ sobre 2, porque é φ sobre 2 mais φ sobre 2 é φ, certo? Só que quando a gente faz isso, ó, a gente abre o φ para daí abrir mais ainda. Então, 1 mais cosseno de φ, segue tudo igual aqui. 1 mais, agora aplicamos a mesma regra que nós aplicamos aqui. Cosseno de φ sobre 2 mais φ sobre 2 é o cosseno de φ sobre 2, aqui, ó, né? É que eu já fui rápido, né? Mas isso aqui vai ser cosseno φ sobre 2 mais φ sobre 2, né? Só para não ficar dúvida. Isso aqui é cosseno de φ sobre 2, multiplica cosseno de φ sobre 2. Aqui é mais, então é menos seno de φ sobre 2. Estou colocando θ, mas tudo bem. É só para explicar, né? Seno, então, nesse caso aqui é θ sobre 2. Né? Só lembrando, então, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado. E esse aqui vai dar seno ao quadrado. Tudo bem? É basicamente o que nós fizemos aqui, certo? Deixa eu apagar. Bom, e veja, só que agora aqui, ó, a gente vai lembrar de outra propriedade. Mais uma, né? Nós temos o quê? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Então, a gente pode escrever seno ao quadrado de θ, pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que foi o que eu substituí esse valor aqui nesse lugar aqui, certo? Então, são várias jogadinhas trigonométricas. Eu aconselho que vocês façam também, não só olhem, mas tentam reproduzir e fazer para entender, tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque agora, olha só, esse menos 1 aqui cancela com esse aqui, certo? Este menos aqui, com o menos de fora do parênteses, vai ficar mais. E a gente chega aqui, 1 mais cosseno de φ pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de φ sobre 2, certo? E agora eu voltei lá para o nosso EP e a amplitude da onda superposta de duas ondas que têm a mesma amplitude vai ser 4e quadrado, que é a amplitude individual, cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Veja que amplitude não faz sentido a gente falar amplitude negativa, então a gente vai ficar, quando a gente tira a raiz, a amplitude dessa onda nova, qual que é essa onda? É a onda fruto da superposição das outras duas ondas. É, na prática, a onda que o teu anteparo está vendo. Entenderam? O teu anteparo não está vendo a onda 1 nem a onda 2, apesar das duas estarem chegando nele. O teu anteparo está vendo uma onda
que na verdade ele diz, olha, para mim é essa, mas que a gente sabe que é a soma, é a superposição das duas ondas que estão chegando ali. E a amplitude que o anteparo está vendo vai ser EP. E quanto que vale EP? 2 vezes E cosseno de φ sobre 2, tá? Módulo. Lembra que eu falei para vocês? Quando o φ é zero, a amplitude é aquela soma fasorial. Então, veja, é uma soma fasorial, né? Então, é bem importante. Então, agora que a gente encontrou o nosso EP, agora a gente pode buscar a nossa intensidade, porque a gente sabe que ela é proporcional à amplitude da onda que chega lá no anteparo ao quadrado. Então, vejo que quando as ondas estão em fase, isso eu já tinha antecipado lá, vendo o nosso diagrama, a amplitude vai ser simplesmente 2 vezes E. Ou seja, vai ser simplesmente a soma da amplitude da primeira onda com a da segunda onda. Agora, quando eles estão atrasados de meio ciclo, π, essa amplitude vai ser zero. E isso é surpresa para vocês? Não, né? Porque a gente sabe que quando elas estão separadas de meio ciclo, a gente não é onde que a gente tem a nossa franja escura, né? Aonde a gente não vê nada de onda luminosa. A amplitude é zero, né? Então aqui, vejam, para a gente finalizar esta parte, né? Então a superposição de duas ondas senoidais com, vejam, que foi todos os critérios que a gente usou para chegar nessas conclusões que a gente simplificou, né? Duas ondas senoidais com a mesma frequência, mesma amplitude, porém, vejam, uma diferença de fase, né? Elas chegam com diferença de fase. Em cada lugar do teu anteparo vai ser uma diferença de fase nova. Dão origem a uma onda senoidal com mesma frequência, mas com uma amplitude que varia desde zero, deixa eu apagar aqui, desde zero até um máximo igual a 2 vezes a amplitude de cada onda. Tudo depende da diferença de fase, né? Então veja que legal isso aqui. Em outras palavras, a gente pode dizer que a amplitude, a onda que o anteparo está enxergando é uma onda que tem a mesma frequência e comprimento de onda das ondas das fontes, porém a amplitude que o anteparo está enxergando dessa nova onda que ele está enxergando, né, entre aspas, ela depende da posição que ela chega no anteparo, né? Porque cada lugar que chega tem uma diferença de caminho entre as ondas, então a gente vai ter valores diferentes de amplitude em cada ponto da amplitude da onda ali sobreposta no anteparo, tá? Então depende da diferença de fase. Então agora vamos ver o que acontece por a intensidade produzida por duas fendas, né? Que é como nós terminamos a aula passada, o sistema, né, de duas fendas, né? O que era? A gente tinha lá uma fonte luminosa aqui, outra fonte luminosa aqui, né? E nós tínhamos o nosso anteparo aqui e a gente via nossas franjas de interferência aqui no anteparo. Bom, só resgatando, lembra, eu já até falei no começo da aula, né? A intensidade de uma onda eletromagnética ela é dada pelo módulo do vetor de Point médio, né? A intensidade do vetor de Point médio. E a gente pode escrever como, isso vocês podem resgatar lá, né? A amplitude da onda ao quadrado, 2.0 Vejam que agora a gente quer saber qual é a intensidade no anteparo. Então, para o anteparo, não é a onda 1 que está chegando, nem a onda 2. É a onda que tem amplitude EP. Certo? Porque é a superposição da onda 1 e da onda 2. Né? Então, agora, aplicando, só substituindo, né, o nosso EP pelo valor que nós temos aqui, né, o EP quadrado, na verdade, a gente está substituindo, né, o 4E quadrado cosseno. Então, nós vamos ter aqui, ó, veja, substituir ali, ó, 4E quadrado, porque a gente quer escrever intensidade, porque quem a gente conhece é a nossa fonte, a gente não conhece o EP. O EP, a gente conhece a intensidade, a amplitude das ondas emitidas pela nossa fonte. Então, a gente quer saber qual a intensidade em relação a essa amplitude produzida por elas. Bom, e agora, veja que eu trouxe de volta aqui, mas
a gente pode resgatar de novo que 1 sobre μ0c é ε0c, é só para dar uma lembrada que não é um jeito fixo, você pode escrever com outras variáveis. Então, reescrevendo tudo, é só uma manipulação matemática, a gente vê que a intensidade no anteparo vai ser dada por um ponto P qualquer do anteparo. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o nosso φ para saber qual é a intensidade naquele ponto do anteparo. Vai ser dado por 2 ε0 c, a amplitude individual de cada fonte, né, de cada onda ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Né? Onde que esse φ é dado pela diferença de fase entre as nossas ondas. Então, observem que agora a gente chega com uma resposta que, na minha opinião, ela não é óbvia. Que é o quê? Quando a nossa, então, a nossa intensidade, ela é... Opa, aqui faltou uma coisinha, né? Aqui eu tenho que tirar, né? Porque, veja, quando a nossa intensidade é máxima, né? Quando que ela ocorre quando a intensidade é máxima? Quando este termo aqui, quando a diferença de fase é igual a zero, né? A gente já tinha visto isso, a gente já imaginava que era isso, por quê? Porque a gente tem intensidade máxima quando a gente tem interferência construtiva. Quando a gente tem diferença construtiva, quando as duas ondas chegam em fase, ou seja, a diferença de fase é zero. Então, este termo aqui é zero, então este termo todo aqui vale quanto? 1. Então, já vamos consertar aqui. Quer dizer, não está errado aqui, né? Eu só não substituí, mas o que eu quero é aqui. Ó. Vamos já fazer isso aqui. Ó. Opa. Aqui. Né? Então, a nossa intensidade, nós vamos chamar de I0 a intensidade máxima que nós temos no nosso sistema, tá? Então, veja, a intensidade máxima é o máximo que eu posso ter. Agora, observem aqui, isso é curioso. Ó, a intensidade máxima é 4 vezes maior que a intensidade individual de cada onda. Porque se vocês lembrarem, a intensidade individual de cada onda é 1 meio de ε0 c e. Vejo que a intensidade máxima está tendo 2 aqui. Então, se tem 2 aqui, é 2 vezes, só que aqui era o meio, então é 4 vezes. E por que eu digo que para mim não é óbvio? Porque, lembram lá no começo, vocês podiam pensar, Everton, é simples, calma, Everton. A intensidade lá no nosso ponto é simplesmente a soma das duas intensidades. O dobro, seja. E não é. É 4 vezes. Porque observe que a superposição, ela muda a amplitude máxima vai ser 2 vezes da nossa onda resultante, né? Da superposição. E como a intensidade é ao quadrado da amplitude, então se você dobra o tamanho da amplitude, você quadriplica, né, a tua intensidade. Tá certo? Então, cuidado. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente acha que é óbvio e as coisas não são tão óbvias, né? Então, a gente vai ter uma intensidade 4 vezes maior que a individual de cada onda. Isso não é nada óbvio, na minha opinião. Não é nada óbvio. Né? Como? Porque 4 vezes. Agora, observem que, ao mesmo tempo, eu vou ter lugares, então eu vou ter faixas, que eu vou ter a intensidade sendo 4 vezes a intensidade individual de cada uma, certo? Mas eu vou ter lugares que a intensidade vai ser 0. Então, observe que a energia não está sendo perdida, ou transformada, ou criada do nada. Né? Porque imagina que a tua fonte 1, ela emitiu uma onda, essa onda tem uma energia. Certo? Essa energia vai bater no anteparo. A onda 2 também tem uma energia, e essa energia vai bater no anteparo. E aí eu pergunto para vocês, qual a energia que o anteparo recebeu? A energia que o anteparo recebeu é a soma das duas energias. Né? A intensidade. Mas o que eu quero perguntar é, qual é a intensidade nesta faixa aqui? Se eu tivesse só uma onda, seria a intensidade individual. Quando eu coloco outra fonte de onda, você me diz assim, não, vai dobrar agora. E aí você vê que quadriplica.
Mas, calma, não se desesperem. Você anda um pouquinho para cima do teu anteparo e olha só com uma única fonte. E você vê uma energia chegando lá. Quando você liga a outra fonte, some. E agora? Como assim? Se tem duas energias chegando, como não tem energia nenhuma? Então veja, a energia do teu sistema ela não está mudando. Ela só está distribuindo no teu anteparo de maneira diferente. Estão entendendo que ao invés de você iluminar todo o teu anteparo com uma intensidade única, você vai ter lugares no teu anteparo que vai ter 4 vezes a intensidade né, em relação a individual, e tem lugares que não vai ter nada. Então vejam que, né, esse efeito na mudança da amplitude faz com que você mude a intensidade como ela é distribuída no teu anteparo. Mas no final, o teu anteparo ele vai ter que receber a mesma energia, né? A energia não pode estar sendo criada. Então, se nós fizermos, por exemplo, bom, aqui é só porque então, a gente pode, né, como essa aqui é o valor da intensidade máxima, então a gente pode escrever agora a nossa intensidade em relação à intensidade máxima. É muito conveniente, né? Então, a intensidade vai ser dada por I0 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Quando a gente pega e faz a média, né, a intensidade média que vai chegar lá no anteparo, vocês lembram quem que é a média? Né? Lembram disso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? Quando a gente pega a média temporal aqui, ó. Oh, meu Deus. Bom, vai ser rapidinho aqui, né? Quando a gente pega essa média aqui, lembram? Essa média aqui é igual a essa aqui, né? Porque lembra, se tem uma distribuição, né? Você vai ter uma distribuição assim, para os dois, né? No caso, mais pertinho, né? Vai ter um cosseno ao quadrado, né? E o cosseno ao quadrado de θ e o seno ao quadrado de θ, né? É algo... Tem que fazer bem juntinho assim, né? Bom, eu não vou conseguir fazer aqui direitinho, mas vocês sabem como que é a função, né? Quando a gente faz o quadrado, a média no tempo desse e a média no tempo desse, é igual, né, ao quadrado. Então, a gente tem que a média de cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 meio. Né? Se esses dois são iguais, dá 2, vai para lá, 1 meio. Então, quando a gente faz... A gente vai descobrir a intensidade média, né? Colocamos aqui, vai ser a intensidade máxima dividido por 2. Vejam que daí a intensidade média, se a gente pegar lá a intensidade individual, é 1 meio de ε0c e quadrado, aí a intensidade média vai ser simplesmente 2 vezes a intensidade individual, que é o que a gente espera. Né? A intensidade média distribuída em todo o meu anteparo vai ser a soma das duas intensidades. Né? A intensidade média é a soma das duas intensidades. Então veja que finaliza com a frase que eu tenho aqui, que a energia total emitida não pode se alterar, e não tem como se alterar. Só que pelo efeito da interferência, essa energia ela é redistribuída. Então eu vou ter lugares que eu não tenho intensidade nenhuma, e tem lugares que eu vou ter 4 vezes a intensidade individual. E por quê? Porque nos lugares que a gente não tem intensidade nenhuma, a amplitude vale quanto lá? 0. E nos lugares que eu tenho intensidade 4 vezes a intensidade individual, a amplitude vale quanto? 2e. E aí, como a intensidade depende do quadrado da amplitude, nós temos 4. Eu acho essa parte muito legal. E não acho nada óbvio. E espero que vocês tenham entendido esta parte. Não terminou ainda. Calma. Porque agora vem outra parte que eu acho muito legal. Porque agora a gente tem que associar o quê? O que começou lá? A gente, bom, fica o tempo todo falando diferença de fase, diferença de fase, diferença de caminho, diferença de fase. Na verdade, isso está correlacionado, né? Porque quando
o que importa é a fase com que eles chegam ali. Essa diferença de fase, ela pode ser oriunda lá da tua fonte já, ou essa diferença com a fase que eles vão chegar ali é a diferença de caminho. Então agora vamos tentar correlacionar o nosso φ com a diferença de caminho. Então vamos lá, prestar bastante atenção em cada uma dessas frases. Então, quando a diferença de caminho é π, a diferença de fase é 2π, ou 0, mas podemos fazer 2π, né? Ou seja, é um ciclo completo. A diferença de caminho é π, é lambda, então você tem uma diferença de caminho que representa uma diferença de fase de um ciclo completo. Quando a diferença de caminho é lambda sobre 2, ou seja, meio comprimento de onda, a diferença de fase é π, porque π é meio ciclo, né? 2π é um ciclo completo, π é meio ciclo. Então veja, quando a gente faz a razão de diferença de fase por 2π, vai ser o mesmo valor que vai dar da diferença de caminho por lambda, né? Porque vejam que a diferença de fase tá para a diferença de caminho, assim como 2π, né, tá para um comprimento completo de onda, né? Ou seja, o que acontece? Depois de 2π, você começou, vamos lá, começou, depois de um ciclo completo é 2π, aí o ciclo começa a repetir. Quem começa a repetir? O comprimento de onda, né? Então, comprimento de onda e 2π não é igual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a razão entre a diferença de fase e 2π vai ser sempre a mesma razão entre a diferença de caminho e lambda, certo? Isso é bem importante de entender. E vejam, então agora a gente consegue relacionar a nossa diferença de fase através da nossa diferença de caminho. Eu consigo encontrar o nosso φ desde que eu saiba qual é a diferença de caminho que os raios luminosos tomaram. Dessa forma, a nossa diferença de fase pode ser dada por KR2 menos R1. K, né? Aí vocês têm que lembrar lá o número de onda. A gente já viu isso, mas é 2π sobre lambda. Então, o tempo todo a gente vai estar ou escrevendo 2π sobre lambda ou vamos estar escrevendo K, tá? Dá elas por elas, tá? Então, que é o número de onda. Vejam, se por acaso entre a nossa fonte e o anteparo a gente não estiver no vácuo e eu tiver algum material, não complica nada. Basta só a gente substituir o nosso lambda, nosso lambda que aqui já podia ser o lambda 0, né? Substituir o nosso lambda vai ser lambda 0 n, né? Onde n é o índice de refração do absoluto, né? E o lambda 0 é o comprimento de onda no vácuo. E a mesma coisa vale para o nosso K. Tá? Não muda nada, você só substitui por este valor aqui. Então, ela vai substituir por nk0 e o lambda aqui vai ser o lambda 0 sobre n. Tá? Vejam, a gente viu o vídeo passado, então qualquer coisa vocês dão uma relembrada, mas a gente viu que quando o nosso P está muito afastado das fontes, nós podemos considerar que as duas fontes são raios paralelos. E aí a gente encontrou qual que é a distância, né? Quando elas chegam, se elas são, então, se os raios são paralelos, a gente viu que a diferença de caminho era dada por d seno θ, onde que o ângulo θ ali era dado, a gente tinha lá uma fonte aqui e outra fonte aqui, né? Então aqui estava uma fonte, né? Emitindo, aqui estava outra, e o nosso lá estava o anteparo, né? Então o nosso ângulo era este ângulo θ aqui, ó. Lembram? Né? E a gente encontrou todos os nossos tudo que a gente precisava, né? Então esse era o nosso ângulo θ, certo? Então nós vamos ficar com o nosso φ, pode ser escrito como 2π sobre lambda d seno de θ. Né? Então agora a gente sabe calcular qual vai ser a diferença de fase baseado se a gente sabe a diferença de caminho. De novo, né? Podemos escrever em função de k.
Se agora a gente usar para intensidade, só substituir lá no nosso termo, então a intensidade ela vai ser dada por I0, que é a intensidade máxima do que você vai ter no teu anteparo, cosseno ao quadrado, o nosso φ agora escrito como lambda d, π d sobre lambda, seno de θ, onde θ é aquele ângulo que eu mostrei ali, que a gente obtém entre o raio e aquela linha normal, né? Então a gente tem o nosso θ. Tudo certo? Então vamos lá. Então, quando que a gente vai ter a intensidade máxima acontecendo? A intensidade máxima vai acontecer, vejam, em termos de intensidade. Então, vamos pensar em intensidade máxima. Nem vamos pensar em termos de interferência construtiva ou destrutiva. Vamos pensar só em intensidade máxima. Quando nós vamos ter intensidade máxima? Quando este termo aqui, ó, isso tudo aqui, for múltiplo de π. Né? Número inteiro de π. Não é verdade? Porque daí o nosso cosseno vai ser 1 ou menos 1, mas daí ao quadrado fica tudo 1. Né? Então a nossa intensidade máxima acontece quando esse número inteiro, que é o πd sobre lambda seno e θ, é um número inteiro de π. Olha, esse π corta com esse, nós vamos ter que o d seno θ é m lambda. Opa! A gente já viu esse número, né? Essa nossa equação a gente tinha o quê? A interferência construtiva. E ufa, né? Ainda bem que quando eu tenho intensidade máxima, eu tenho interferência construtiva, porque é lá na interferência construtiva que a gente vê o brilho máximo acontecendo, né? Então, ainda bem, e então corrobora o que a gente tinha visto no vídeo anterior. Ao mesmo tempo, quando que nós vamos ter a intensidade mínima? Quando este número aqui, circulado aqui, né, vai ser semi-inteiros de π. Né? Porque daí o cosseno de um número semi-inteiro de π é zero. E aí nós temos este valor aqui, vai o semi-inteiro de π. Né? Se aqui for π sobre 2, por exemplo, o cosseno de semi-inteiro de π é zero. E aí na intensidade é zero. Então, substituindo, né, esse valor, ó, então este cancela com esse. E também chegamos numa resposta que nós já tínhamos visto, né, que d seno de θ vai ser m mais 1/2 de lambda. Faltou o lambda aqui, né? Senão complica. Né? E aí o que a gente tem? Interferência destrutiva, realmente. Então, quando lá no teu anteparo a intensidade é zero, não tem intensidade nenhuma no anteparo, aí é uma interferência destrutiva que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente pode buscar a posição de relacionar a intensidade com a posição da tua franja, né? Então, a gente lembra já da aula passada que o seno de θ era dado por y sobre r. E aí, fazendo a nossa relação aqui, né, o seno de θ, eu substituo. Então, o que nós temos aqui? A gente consegue ver qual é... na posição tal, qual é a intensidade dessa franja? Tal, né? Quem que era essa posição? Vamos fazer aqui de novo, para dar um relembrar aqui, né? Então, tá lá a nossa fonte 1, fonte 2, né? Fonte 1, fonte 2. Aí a gente vai ter nosso anteparo, então vamos passar uma linha aqui, ó. Vamos fazer nosso anteparo. Eu dei uma virada nele aqui, né? Então a gente tem lá claro, né? Escuro, claro, outra clara, né? Quem que era o nosso y? Era a posição. Então, agora eu quero saber, olha, a franja, qual que é a intensidade no teu anteparo quando você tá um y, né, igual a algum valor. Aí você vai lá, olha o teu anteparo, você sabe qual a intensidade que você tem relacionado com essa altura. Então, você pode relacionar com essa altura ou pode relacionar com o ângulo, né? Também dá elas por elas. Tá certo, gente? Bom, agora aqui, observem, vamos olhar esse gráfico aqui, que é o gráfico da intensidade. Deixa eu pegar uma cor aqui que apareça bem. E o que a gente olha aqui? A gente olha, ó, aqui está o centro, aqui, né? Que é esse ponto aqui, ó. E aí a gente observa que, olha a intensidade, isso é o valor da intensidade.
A intensidade é constante para todas as franjas. Todas vão ter o mesmo brilho. Todas vão ter o mesmo brilho. Pelo menos pela teoria, todos vão ter o mesmo brilho. Perfeito? Olha que legal aqui, ó. Aqui é o RD, né? É o nosso Y, né? Aqui nós temos a nossa fase e aqui é a relação do comprimento de onda. Certo? Né? Ó, o Y, a distância do ponto, o centro é Y0, a diferença de fase das ondas e o D sendo θ, a diferença de caminho. Né? E aí a gente diz, legal, então todas as franjas têm que ter a mesma intensidade. Todas as que sofrem interferência construtiva vão ter a mesma intensidade. Então vamos ver uma foto real. E a gente vê a foto real e a gente não vê isso. Problema, né? A gente vê que tem o super brilhosa aqui, ó. E lá embaixo, e lá em cima, o brilho já não é o mesmo. Problema, né? Porque na teoria tinha que ser. Mas porque na teoria nós não estamos levando em conta um fenômeno chamado de difração. E por que a gente não está levando em conta? Porque a gente não estudou ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai estudar. E aí vocês vão entender o porquê essa diferença de intensidade da franja central para as franjas que vão saindo do centro. Tá bom? Então, guardem esse mistério, essa dúvida. Mais para frente a gente resgata essa dúvida e resolve e termina com essa dúvida, tá? Então isso aqui é porque a gente só está aqui, a gente não está levando em consideração o fenômeno de difração. A gente está falando só, se tivesse só o fenômeno de interferência. E aí a gente descobre o fenômeno, outro fenômeno, que as ondas luminosas, quando passam por obstáculos muito próximos do seu comprimento de onda, acabam causando, que é o fenômeno de difração. Tá bom? Bom, para a gente finalizar, vamos fazer um exercício, tá? E a gente termina a nossa aula. Então, observem que o problema é que a gente tem duas antenas. Deixa eu mudar essa cor, que o vermelho não fica bom fora das figuras, né? Então, a gente tem duas antenas transmissoras separadas por uma distância de 10 metros e transmite uma frequência de 60 MHz. A intensidade a uma distância de 700 metros é dada por 0,2 watts por metro quadrado. Né? Então ele diz o seguinte, olha, eu tenho duas fontes e a 700 metros, né, a distância de 700 metros, ele diz que a intensidade máxima, eu vou pegar o meio aqui, ela vai ter uma intensidade máxima de 0,02 watts por metro, certo? Bom, primeiro de tudo, nós temos que descobrir o nosso comprimento de onda. Né? Então, se ele dá a frequência C é igual a lambda F, né? Então, dividindo C por F, pela frequência, né, a velocidade da luz por F, a gente encontra o nosso lambda. Bom, então, ele pergunta qual a intensidade na direção de 4 graus. Né? Então, um raio que passa aqui, né? Ele vai estar um ângulo aqui, por exemplo, de 4 graus, ou ele pode ser um raio que passa aqui, ele vai estar um ângulo aqui de 4 graus, né? Esse é o nosso ângulo. Qual que vai ser a intensidade dele? Então, a intensidade máxima, 0,02, cosseno, π, o D é a distância entre as fontes, o 5 é o nosso lambda, o seno de 4. E a gente descobre que a intensidade para 4 graus já caiu consideravelmente. Né? Se vocês pensarem, parece que é pouco, só caiu 0,004. Mas, façam isso, percentual que caiu, não é tão pouco. Né? Para um ângulo tão pequeno, né? Só 4 graus. Certo? Bom, aí ele pergunta na letra B, qual é o ângulo mais próximo de θ0, ali do centro, que a intensidade cai para metade. Né? A intensidade cai para metade. Então, o que nós vamos fazemos? Colocamos I0 sobre 2, que cai pela metade. Encontramos que o cosseno ao quadrado vai ser 1/2. Observem que
a gente conseguiu aqui, né? Então, o cosseno, aí eu tiro a raiz de 1/2, dá esse valor. Aí tiro o arco cosseno, dá este valor aqui. E aí eu encontro o valor do seno. E aí tiro o arco seno, e nós encontramos o nosso θ. Pessoal, aqui é muito importante uma coisa, tá? Aqui você já trabalhar com radianos, tá? Então já trabalhe com radianos, porque você vai ter o 2π aqui dentro. Então cuidado, tá? Fique muito atento quando vocês estão com grau ou radianos. Fique muito atento, é bem importante ficar atento a essa parte, tá? Na hora da calculadora, tem que ficar mudando, tá? Então, cuidado. Então, por exemplo, se você tem 1 grau, você tem lá o θ de 4 graus aqui, por exemplo, olha só. Aqui é importante, aqui é um exemplo, eu até tinha esquecido. Então, como que eu fiz aqui, ó? Para calcular esse valor. 4 graus, beleza, coloquei minha calculadora em graus, calculei o seno. Aí, assim que eu calculei o seno, eu já passei ela para radianos. Aí, calculei esse valor aqui. E aí, a hora que eu fiz o cosseno, ela já estava em radianos, tá? Então, fiquem bem atentos a essa parte, tá? Então, observem que, aí fazendo toda essa matemática, nós encontramos um θ igual a 7,2 graus, mais ou menos, né? Então, em 7,2... Olha só que legal, interessante, né? Em 4 graus, caiu de 0,02 para 0,016 watts por metro quadrado. Em 7 graus, já caiu de 0,02 para 0,010 watts por metro quadrado. Então, veja que não é linear, tá? Não é linear. Mas aí, vocês podem perguntar, mas ô Everton, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente olha aqui, então aqui é o I máximo, então eu vou ter vários I sobre 2, né? Mais ou menos, né? Quantos? Eu vou ter vários, certo? Aí a gente tem que ver para esses ângulos, o que a gente tem que ver? A gente tem que resgatar aqui, ó. A gente tem que ver qual é o cosseno, para quais ângulos o cosseno dá este valor aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, arco cosseno de ponto 707, certo? 45. Quando eu tenho 45 mais 90, o 135 também dá esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... eu tenho que colocar aqui... Opa! Se eu quero descobrir esses tetas todos, eu tenho que colocar lá bom, isso aqui é 45 em radianos, né? Aí eu quero saber qual é o próximo que vai ter uma intensidade 1/2. Eu vou ter que botar esse valor aqui, o 135 em radianos. Aí eu quero saber qual é o próximo, aí eu tenho que pegar 135 mais 90. Opa. 135 mais 90, que é o 225. Aí eu tenho que pegar aqui, coloco aqui o 225 em radianos, e aí eu encontro o outro ângulo. Aí depois, mais 90, o 315 em radianos, né? E aí eu vou encontrar, aí daí eu vou pro seno, tá? Porque para todos esses ângulos aqui, o cosseno dá esse valor aqui. Certo? Então, lembrando, eu quero assim, ó, qual é o ângulo que o cosseno desse ângulo dá 0,707? É o 45, é o 135, é o 225 e o 315. Todos esses ângulos dão em módulo, né? Porque veja, tudo é mais e menos, 0,707. Um vou na positivo, um vou na negativo, mas não importa. Se eu quero saber agora quais são esses ângulos para o θ, aqui, né? Porque veja, esses são ângulos, esse valor do 2π sendo θ.
Aí vocês vão vir aqui, ó, daí agora a gente tem que transformar tudo isso em radianos. Como eu transformei o 45 para radiano, isso, né? Então, o 45, deixa eu ver se eu não falei besteira aqui. Isso, né? Então, veja, a gente tem que fazer o... Isso, né? Então, vejam só. Preste aqui atenção. Deixa eu ver para organizar o pensamento aqui. Certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vejam. Isso aqui eu acho que eu tinha que ter... bom falar, né? Então, 2π, 360 é 2π. Aí você vai ter o teu ângulo aqui, no caso ali, ó, 45. Vai ser o x em radianos. Né? Então, o que eu vou fazer? Esse aqui, se vocês olharem, é o 45 graus agora em radianos. Por quê? Porque este valor aqui, o arco, este ângulo aqui, ele vai ter que dar o valor em radianos. Então, se a gente pega ali, ó, 2π vezes 45 dividido por 360 é o nosso valor aqui, né? Aí depois, se vocês querem saber os próximos, vocês vão substituir aqui por 135. Por quê? Porque o cosseno de 135 também dá este valor aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui para... Certo? Porque o 135, o cosseno de 135 graus também dá esse valor aqui. Certo? Então, eu quero saber agora, esse valor aqui vai ser 135 graus. Certo? Só que aqui, para eu saber, não dá para... Tem que fazer em radianos. Então, 135 graus vai ser tantos radianos. Aí, a gente quer o próximo, 225. 225. Então, o cosseno de 225 também dá esse valor aqui. Então, este valor aqui tem que ser igual a 225 graus, mas escrito em radianos. Aí você vai colocar o 225 aqui. E por último, eu nem ia falar o último, acho que vocês já entenderam, mas por último, o 315, quando o cosseno de 315 graus, também dá este valor aqui. Então, este valor aqui tem que ser igual a 315 graus, só que escrito em radianos. Então, eu vou lá, 315, coloco o valor aqui, aí calculo o seno. Então, a gente encontra todos os tetas aonde que a intensidade vai ser pela metade, desprezando o fenômeno de difração. Tá? E, por fim, ele pergunta para quais ângulos a intensidade é igual a zero, né? Então, a gente vai lá, bom, a intensidade igual a zero significa que esse valor aqui é zero. Então, o cosseno ao quadrado vai ter que ser zero. Então, este valor todo aqui dentro tem que ser quanto? Tem que ser π sobre 2. Aí, mais um meio dá 3π sobre 2, né? Semi-inteiros de π. Que a gente escreve como... Opa, perdi a caneta. M mais 1/2 de π, certo? Bom, este cancela com esse. Esse valor aqui é 1/2, aqui é 10, aqui é 5, então dá 2, não, 1/2, 2. E a gente chega nesta equação aqui. Aí quando a gente chega nessa equação, a gente tem que substituir, né? Então, quando m igual a zero, o seno vai ser 1/4. Então, para θ 14,48, nós temos nenhuma intensidade, mais ou menos, né? Aí vai para o M1, a gente tem um ângulo, né? O M1 de 3/4, eu só substituo o M1 aqui, aí a gente vai ter 48,59. E aí depois, quando a gente vai para M2, a gente chega em 5/4, e aí não tem como ter seno maior do que 1. Né? Então não faz mais sentido fisicamente falando. Então as intensidades zero, onde a intensidade é zero, vai ser para esses 4 ângulos, né? Mais 14,5 mais ou menos, e menos 14,5 mais ou menos, e mais
48,6 e menos 48,6, mais ou menos esse valor, né? E aí a gente tem os mínimos, né? Então veja que o primeiro mínimo acontece quando o teto é igual a 14, né? Interessante, ó, 14,4. Com 7 a gente está na metade, né? Então o 14 vai ser o mínimo, o zero, né? Não tem intensidade nenhuma nesse ponto, certo? Então a gente finaliza essa parte de interferência, a gente está quase acabando o conteúdo de interferência. Agora falta o quê? Falta a gente ver toda essa parte, a gente vê a interferência causada por duas fontes puntiformes, né? Duas fontes coerentes, não necessariamente puntiformes, mas coerentes. Falta agora a gente ver o fenômeno de interferência que acontece quando a gente tem uma película muito fina, aonde que o raio de luz ele entra e parte dele reflete e parte dele refrata, né? E aí a gente vai ver o que acontece quando a parte que refrata e reflete lá dentro se encontra com a parte que está refletindo lá fora, tá? Então é bem legal, é o que mostra, por exemplo, explica, por exemplo, a coloração de uma bolha de sabão, porque gotas de óleo na estrada, no chão, a gente vê essa coloração, essa mistura de cores, é bem legal. E aí, para finalizar a parte de interferência, a gente vai ver alguns interferômetros, né? Alguns equipamentos que são feitos para criar esses padrões de interferência para obter dados científicos, tá bom? Então ficamos assim e nos vemos no próximo vídeo aula. Valeu, gente. Um abraço.